Olá pessoal, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, das conquistas alcançadas pela luta dos trabalhadores ao longo do tempo. Olha, em primeiro lugar, é importante a gente refletir sobre o papel do trabalhador. Afinal de contas, os direitos de trabalhadores não são favores, são conquistas que têm a ver com as riquezas produzidas pelo trabalho dos próprios trabalhadores. Não há direito que seja doado, que seja dado, que seja emprestado. Os direitos são financiados com o resultado do próprio trabalho. É importante que nesse cenário de reformas que estão sendo propostas pelo governo federal, reforma da Previdência e reforma das leis trabalhistas, haja clareza e discernimento por parte da população e por parte daqueles que têm a caneta na mão para tomarem decisões de que a vida dos trabalhadores não pode ser ainda mais penalizada. Ampliação de tempo para a aposentadoria, precarização das leis de trabalho devem ser, sim, rechaçadas nesse país. Concordo que haja necessidade de remodelação, de modernização de boa parte do pacote legislativo brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, mas o fato é que isso deve ser feito com muita discussão, com muita serenidade, para garantir que o lado mais fraco da história, especialmente o assalariado, aqueles que estão lá com o dinheiro contadinho para as contas do final do mês, sejam preservados e sejam protegidos. Em segundo lugar, também é importante a gente olhar para o lado daqueles que têm o desafio de abrir uma pequena empresa, uma micro ou pequena empresa, aqueles que geram a maior parte dos postos de trabalho no país e a dificuldade que há para a manutenção disso tudo. Olha, a carga tributária no Brasil é algo absolutamente aviltante. As dificuldades burocráticas que o Estado brasileiro impõe são muitas vezes impeditivas para o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira. É importante olhar para o pequeno, para o microempresário, de forma diferente de como se olha para aquelas grandes corporações internacionais, por exemplo, que são capazes de chantagear países inteiros, governos inteiros. O pequeno empreendedor, o pequeno que abre a sua porta de comércio, que faz a sua prestação de serviço, enfim, não pode ser taxado e considerado da mesma maneira como os grandes são e diante das dificuldades todas que o Estado brasileiro impõe. Trabalhadores e empreendedores, cada um dos quais em seus campos de trabalho, em sua atuação, devem, na verdade, diante desse cenário de dificuldade que o Brasil tem, dar as mãos em nome de uma proposta de reforma que seja efetivamente transformadora para a nação. E, por fim, é importante refletir sobre o papel do Estado brasileiro. Afinal de contas, o Estado brasileiro é pesado demais, é caro demais e não entrega para a população a qualidade do serviço com a qual a população paga pelos seus impostos. O Brasil arrecada muito e devolve muito pouco. É importante reformar o Estado brasileiro. Essa história de Estado mínimo é absolutamente relativa. Estado mínimo serve para quando o Estado oferece já e garante já os direitos das pessoas. O que nós precisamos é de um Estado eficiente, um Estado que seja menos burocrático, menos encastelado em si mesmo, um Estado, portanto, que gaste menos com o seu próprio custeio e devolva para a população educação de qualidade, saúde com qualidade, segurança pública, transporte, saneamento básico, cultura, enfim, tudo aquilo que uma pessoa precisa para viver com dignidade. É isso, pessoal.